Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito. E o papo de hoje é sobre algumas infrações de trânsito que, olha, são super importantes, mas que muitas vezes a gente esquece ou nem sabe que existem. Vamos dar uma olhada nos artigos 245 a 250 do Código de Trânsito Brasileiro. Para ficar tudo bem claro, a gente organizou essa conversa em 4 partes. Primeiro, vamos falar sobre o perigo de deixar coisas na rua. Depois, a gente entra nas regras para veículos especiais e transporte de carga. Aí, vamos acender uma luz sobre a importância da iluminação e, por fim, fechar com as regras para o transporte coletivo. Vamos lá? Ok, começando pelo começo. Nosso primeiro assunto: o que acontece quando alguém simplesmente deixa alguma coisa ali, atrapalhando a passagem na rua? Pois é, quem nunca se deparou com isso, né? Saco de cimento na calçada, mercadoria de loja tomando um pedaço da rua. É uma cena bem comum, mas a lei tem uma opinião bem clara sobre isso. Então, o ponto central aqui é a autorização. Sem um ok oficial do órgão de trânsito, não pode. E o motivo é simples: deixar coisas na via sem permissão cria um perigo enorme para todo mundo, forçando pedestres e motoristas a fazerem desvios que não estavam esperando. E não é pouca coisa não, isso é considerado uma infração grave. Quem for o responsável, seja uma pessoa ou uma empresa, leva a multa e ainda tem que arcar com a remoção de todo o material que estiver lá. Agora, aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Uma coisa é só deixar o material lá, que já é uma infração grave. Outra, bem mais perigosa, é criar um obstáculo e não sinalizar. A lei vê a falta de sinalização como um risco muito, mas muito maior. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só isso. A multa por não sinalizar um obstáculo pode ser multiplicada em até 5 vezes. Isso mostra o quanto a situação é levada a sério, dependendo do perigo que aquilo representa. Pois é, a infração é gravíssima. Nesse caso, a autoridade de trânsito vai lá, toma as medidas de emergência para sinalizar ou remover o obstáculo e depois a conta chega para quem criou o problema. A pessoa ou a empresa responsável paga por tudo. Muito bem, vamos em frente. Agora, na nossa segunda parte, vamos falar um pouquinho sobre regras para alguns veículos diferentes e também sobre como a gente transporta as coisas. O artigo 247 deixa bem claro como bicicletas, carroças e outros veículos parecidos devem se comportar no trânsito. A regra é: se não tem uma faixa só para eles, o jeito certo é andar em fila indiana, bem no cantinho da pista. Isso ajuda a manter o trânsito fluindo e, claro, protege todo mundo. E quem não seguir essa orientação comete uma infração de natureza média, o que gera uma multa. É uma forma de organizar o espaço e garantir a segurança, principalmente dos mais vulneráveis na via. Isso nos leva a uma questão bem comum, né? Aquela dúvida na hora da mudança ou de carregar algo maior. Será que o carro de passeio pode virar um carro de carga de vez em quando? A resposta é não. Transportar carga em excesso num veículo que foi feito para passageiros é uma infração grave. E faz todo sentido, porque o excesso de peso ou volume afeta a estabilidade do carro, a capacidade de frear e pode até atrapalhar a visão do motorista. Além da multa, o carro fica retido até a carga extra ser tirada. Chegamos à nossa terceira parte. E agora, vamos literalmente iluminar algumas regras sobre o uso dos faróis e luzes do carro que são fundamentais para a segurança. Pensa só, mesmo quando o carro está parado rapidinho, ele precisa ser visto. Por isso, a regra é clara. Parou à noite para alguém entrar ou sair, ou para pegar ou deixar uma carga, as luzes de posição, aquelas mais fraquinhas, têm que ficar acesas. Certo, isso é com o carro parado. Mas e andando? Aí as regras do artigo 250 ficam ainda mais detalhadas e algumas delas, principalmente para o uso durante o dia, podem até surpreender. Vamos dar uma olhada. À noite, é óbvio, farol baixo, sempre ligado. Durante o dia, é obrigatório em túneis e também sob chuva, neblina ou cerração. Além disso, ônibus em faixas exclusivas e motocicletas devem usar sempre. E para fechar, em rodovias de pista simples fora da cidade, o farol baixo é obrigatório para os carros que não têm a luz de rodagem diurna, o DRL. Esquecer disso é infração média, tá? E um detalhe que muita gente esquece: a parte de trás. A placa traseira precisa estar iluminada à noite. É outra infração média que às vezes passa batido porque a lâmpada queima e a gente nem vê, mas é super importante para a identificação do veículo. E para fechar nossa conversa, vamos falar de uma regra de segurança importantíssima, que é focada no transporte público e escolar. Essa regra, que foi até atualizada em 2022, toca num ponto muito sensível.
a segurança dos passageiros. A norma é direta. Se o ônibus, seja de linha ou escolar, está andando, as portas têm que estar fechadas, sem exceção. E a lei leva isso muito a sério. Andar com as portas abertas é uma infração gravíssima. O resultado? Multa e a retenção do veículo. Ou seja, o ônibus fica parado até o problema ser resolvido e as portas funcionarem com segurança. Então, só pra gente amarrar tudo, obstruir a rua é grave, mas não sinalizar é pior ainda. Cada veículo no seu quadrado com suas regras. Carro de passeio não é caminhão de carga. Farol baixo é para usar mais do que a gente pensa. E com transporte público, a segurança, como a das portas fechadas, vem em primeiro lugar. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail para contato é federaisdoensino.papodetrânsito@gmail.com.